Oi, pessoal, tudo bem? E aí, vamos falar sobre teorias do envelhecimento? Então vamos lá. Para a gente entender um pouco as teorias do envelhecimento, é preciso que a gente compreenda que existem dois tipos de envelhecimento: envelhecimento extrínseco e envelhecimento intrínseco, né? O envelhecimento intrínseco é esse processo de envelhecimento que acontece naturalmente. Então a gente nasceu, começa a respirar, a gente já começa a envelhecer, né? Então o nosso corpo ele vai envelhecer, isso é natural da fisiologia humana. E existe envelhecimento extrínseco, que são fatores externos que podem acelerar esse processo de envelhecimento, né? Alimentação, estresse, tabagismo, alcoolismo, exposição excessiva ao sol, né, os raios UV, ingestão de gordura saturada, tudo isso pode resultar num processo de envelhecimento acelerado, numa aceleração do meu processo de envelhecimento. Né? Então, são fatores que não são naturais, que eu consigo até modificar, né, dentro da minha rotina, dentro da minha vida, para que eu possa ter um envelhecimento não tão rápido, para que o envelhecimento aconteça de uma forma mais lenta, de uma forma mais bacana. Bom, tendo falado isso então de envelhecimento intrínseco e envelhecimento extrínseco, é importante então trazer agora, e eu vou trazer, quais são as teorias, né, que estão por trás do processo de envelhecimento da fisiologia humana. E por que são teorias? Porque não existe efetivamente nada que seja 100% comprovado do porquê do envelhecimento do nosso corpo. Né? Então, podem ser todos esses fatores em conjunto, pode ser que um seja mais responsável do que o outro, e aí a gente tem alguns fatores, então, para conversar. Um deles diz respeito ao encurtamento dos telômeros. Vocês já ouviram falar dos telômeros? O que são os telômeros, né? Os telômeros, eles são sequenciais peptídicos, né? Nucleopeptídicos, que estão presentes lá na parte final do cromossomo. Eu desenhei um cromossomo, né, para que vocês possam mais ou menos ter noção do que eu tô falando, né? Então, eu tenho um cromossomo aqui, né? E aí, essa pontinha aqui, a parte final do meu cromossomo, são os telômeros, que são esses sequenciais de repetições nucleopeptídicas, e eles têm função aí de proteger o DNA, e toda vez que a nossa célula ela se divide para depois se multiplicar, para atuar num processo de regeneração dos nossos tecidos, células e órgãos, o que acontece? O telômero vai se encurtando, ele vai perdendo um pedacinho da fita dele, né? Até que chega um determinado momento que não há mais telômero presente na ponta do meu cromossomo, e então perde a capacidade de regeneração, né? As células acabam se tornando células que a gente chama de células velhas, né? Células sem capacidade de regeneração, de reprodução. E é isso que acontece com todo o nosso corpo, porque o telômero ele não vai ter capacidade de se regenerar. Não vai acontecer igual ao nosso cabelo. A gente corta o nosso cabelo, ele vai crescendo, né? O telômero não. E também não existe ainda no mercado telômero para a gente comprar, para a gente beber, para a gente fazer uma injeção e nascerem novos telômeros ali, tá? Então, uma vez que ele encurtou completamente e ele já não consegue mais produzir, né, novas células, ele se torna um telômero inativo, e as células perdem a capacidade de reprodução, de regeneração. E com isso, o nosso corpo vai morrendo, vai envelhecendo, né? Que é o processo natural do corpo de todo ser humano, né? A gente vai envelhecendo, 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 até que os nossos órgãos param, o nosso corpo para. Um dia isso vai acontecer, né? Pode ser lá com 120 anos, como a gente vê algumas pessoas aí, mas vai acontecer num determinado momento. Nosso corpo tende a começar a falhar, né? Então, essa é a teoria do encurtamento dos telômeros. A gente tem também a teoria dos radicais livres, né? O que são radicais livres? Os radicais livres, eles são moléculas que têm polaridade negativa. A gente diz que eles são descompensadinhos. Eles têm uma tendência a ir atrás e se ligar a outras moléculas que têm polaridade positiva para tentar se compensar negativo e positivo, né? Para tentar ficar emparelhado. Só que além dele não conseguir isso, ele oxida a outra célula e aí transforma a outra célula num radical livre,
né? Naturalmente, existe o processo da respiração, principalmente da inspiração para a produção do oxigênio, que é fundamental para a nossa vida e para a vida do nosso corpo todo. Nesse processo, os radicais livres são produzidos, tá? Então, toda vez que a gente respira, o processo de inspiração, ele está produzindo radical livre. Só que esse processo de produção natural do radical livre do nosso corpo, o nosso próprio corpo tem algumas enzimas que vão combater esses radicais livres. O grande problema é quando extrinsecamente o nosso corpo começa a produzir radical livre. E como é que isso acontece? Com aqueles fatores que a gente falou agora há pouco lá, fatores extrínsecos de envelhecimento, tá? Então, excesso de sol, tabagismo, elitismo, não uso, além do sol, né, o não uso do fotoprotetor, sair um pouquinho da tela, né? Tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente produza mais radicais livres, né? E aí o nosso organismo não tem enzima para produzir isso, tá? Para combater isso, né? Então a gente acaba gerando o quê? Estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele pode ser extremamente tóxico para o nosso organismo, né? Porque ele vai fazer o quê? Uma baixa da imunidade do nosso organismo, é um dos fatores aí que podem ser, né, desencadear esse estresse oxidativo, e a perda da capacidade de proteção do nosso DNA também, tá? Então, morte celular, inclusive, muitas vezes. Né? E aí o processo de envelhecimento ele acaba acontecendo de forma muito rápida. A gente percebe muito realmente em pessoas que principalmente fumam, né? Pessoas fumantes, pessoas que usam drogas e os alcoólicos, né? As pessoas que bebem, bebem excessivamente, como realmente elas aparentam muitas vezes serem muito mais velhas do que elas realmente são. A pele, ela apresenta um aspecto muito feio, amarelado, envelhecido, com muitas marcas de expressão presentes, né? Então, às vezes a gente tem pessoas aí de 40, 50 anos que fumaram a vida inteira e que tem uma pele de uma pessoa de 90 anos. E isso é em virtude, com certeza, desse excesso de produção de radical livre, né? E tem dois fatores, gente, tanto intrínseco quanto né, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, que estão diretamente ligados no processo de envelhecimento, né? Que é o processo de oxidação promovido pelos radicais livres, né? Tanto pela respiração, que é natural, quanto pelos esses fatores extrínsecos, né? Ingestão de gordura saturada, que eu falei agora há pouco também. E a gente tem o processo da glicação. O que é o processo da glicação? Todo o açúcar que tem dentro do nosso corpo, né? Quando a gente tem açúcar em excesso, e aí vai desde o açúcar do doce, efetivamente, até outros tipos de açúcar, outros tipos de alimento que acabam se transformando em açúcar dentro do nosso corpo, como os carboidratos vazios, por exemplo, as frutoses, né? Aquele suco de caixinha natural, até mesmo, muitas vezes, um suco da fruta que a gente bate em casa, ele acaba gerando a frutose. Então, nutricionistas já devem ter falado para vocês, ou vocês já devem ter ouvido o pessoal da área da nutrição falando, que é sempre preferível que a gente ingira a fruta in natura do que fazer o próprio suco da fruta, muitas vezes, por conta disso também. E aí a glicação acontece o quê? Esse açúcar que está lá dentro do nosso corpo, ele tem uma tendência a se ligar a proteínas. Onde é que a gente tem muita proteína, né? A gente tem muita proteína na derme, por meio das fibras colágenas e elásticas. E aí esse açúcar vai se prender nessas fibras e vai fazer um processo de escurecimento, né? E endurecimento, enrijecimento, que a gente chama de caramelização, porque ele fica muito parecido com aquele caramelo do pudim, né? Vai escurecendo o açúcar e vai endurecendo. O processo é muito semelhante. E aí, nesse meio de processo de caramelização, muitas vezes, ele vai quebrar a fibra elástica e colágena e vai retirar delas a propriedade de sustentação, né? Deixando a pele mais flácida e também trazendo uma tendência aí à produção de marcas de expressão, de rugas e envelhecimento do organismo, tá? Então, esses são os processos aí que ocorrem, né? Dentro das pesquisas, esses são os processos fundamentais, os principais processos que geram o envelhecimento do nosso corpo, tá? Então, o açúcar aí também é um dos vilões, né? Além de engordar, ele também pode atuar como forma de acelerar o processo de envelhecimento da gente, né? Então não tem outro jeito, gente, é cuidar da alimentação,
cuidar do nosso corpo e é cuidar da nossa pele também, né? Então, cuidado com o que a gente come e muito cuidado com a pele. Hoje em dia a gente tem aí uma gama de produtos, né? Tanto para combater todos o estresse oxidativo, os antioxidantes, antirradicais livres. Então, a gente tem aí os extratos de sementes de uva, a gente tem a vitamina C, as frutas vermelhas também atuando, ácidos, né? Então a gente tem muitas terapêuticas, muitos ativos cosméticos, muitas coisas que podem ser utilizados a nosso favor, porém a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, ingestão de água boa, boa alimentação, uma boa noite de sono, fotoproteção e o uso de produtos adequados aí que vão ajudar na nutrição, na hidratação, que são antiglicantes, que são antioxidantes, tudo isso com certeza vai ajudar bastante para que a gente retarde o processo de envelhecimento, tá? Espero que tenham gostado do vídeo sobre as teorias do envelhecimento. E se vocês têm algum tema que vocês gostariam que eu trouxesse, que eu abordasse, que eu explicasse, né? Alguma dúvida que vocês têm dentro da área da estética que vocês gostariam que eu tirasse, se me for possível tirar, com certeza é só mandar um direct para mim, falando sobre o tema que vocês gostariam que eu falasse, que daí uma hora dessas eu apareço com um vídeo aí respondendo a dúvida de vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.